Olá pessoal, meu nome é Mark e sejam novamente muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java, e hoje nós vamos aprender a usar os parênteses para sobrescrever a precedência dos operadores. Por exemplo, nessa situação aqui, a gente tem uma variável A do tipo int, e nessa operação aqui, no caso a multiplicação, ela vem primeiro, né? 15 vezes 4 mais 1 vai dar o total de 61. Agora, usando os parênteses na mesma estrutura de código, somente usando os parênteses, você consegue modificar o resultado da sua conta. Por exemplo, aqui simplesmente a gente botou parênteses entre 4 e o 1 e o resultado foi para 75. Ou seja, ele primeiro somou 4 mais 1, que deu 5, e 5 fez a multiplicação com 15. Então a gente pode concluir que, dizendo para o Java, usando a precedência, que são os parênteses, para dizer o que a gente vai, a operação que a gente vai utilizar primeiro, a gente consegue modificar um código e na verdade um resultado de um código. Vamos para o Eclipse para a gente exemplificar o que a gente está falando até agora. Então já aqui no Eclipse a gente vai criar uma classe chamada precedência, com o botão direito no pacote tipos de dados, opção New, opção Class. A gente vai criar com o método principal, o nome da classe vai ser precedência, opção Finish. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai criar uma variável A do tipo int e a gente vai atribuir essa variável A 15 vezes 4 mais 1. E beleza. E embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a variável B a gente vai atribuir o valor 15 vezes 4 mais 1. Beleza, a gente fez a mesma estrutura de código, porém a gente vai usar a precedência para dizer que a gente, na variável B, a gente vai somar primeiro 4 mais 1, ou seja, esse valor aqui ele vai dar 75, e aqui a gente vai deixar da forma que está. Na precedência, primeiro ele multiplica e depois ele soma. Então, o valor aqui vai ser igual a 61. E a gente vai executar esses dois cálculos. Depois a gente vai imprimir o B. E isso é uma questão muito simples, tá, pessoal? Não tem mesmo o que ficar estudando. É simplesmente dizer para o Java, eu quero que faça essa operação primeira antes de chegar nessa operação. E eu vou rodar 61 e 75. Agora, a gente deve tomar muito cuidado na concatenação de string e precedência. Eu vou explicar melhor isso no código que eu vou fazer agora. Eu vou dar um espaço aqui. E, por exemplo, eu vou imprimir esses out. Imprimir aqui 20 mais 0 mais vou concatenar com o resultado é 200. Beleza. E eu vou salvar. Vou compilar e executar esse código. 20. O resultado é 200. Opa, tem alguma coisa errada. Na verdade, o que ele vai fazer aqui? A primeira coisa que ele vai fazer aqui é somar. Ele vai somar 20 mais 0 é 20. Depois ele vai concatenar com o restante da frase. Ou seja, não vai dar 200 aqui. Para que dê 200 aqui, eu preciso fazer o seguinte. Botar a precedência primeiro. Esses dois camaradas aqui, ou seja, ele vai concatenar 0 com o resultado é 200 e depois vai somar o 20. Então 20 concatenado com 0 e o resultado é 200 vai dar 200. Vou salvar, vou rodar e 200. O resultado é 200. Então, simplesmente fazendo a precedência você consegue corrigir algumas coisas. Na verdade, a gente precisa ter cuidado. Ou se a gente precisar, deixa eu botar os dois resultados aqui, né?
200, porque aqui ele concatenou 0 com 20, e aqui ele somou 20 com 0. Um outro exemplo simples é o seguinte: eu vou imprimir aqui o meu nome, Mark, mais, vou dar um espaço aqui, na verdade vou dar um espaço não, né? Vou dar aqui, Mark Roger, e eu vou chamar aqui o método ponto método.length. Lembrando que length em string ele é um método. Então, o length, para a gente lembrar, ele vai dizer para a gente quantas posições foram usadas dentro do array de string. Então, ele vai devolver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer a conta certa, ele vai imprimir 10 na tela. 10, beleza. Agora, usando a precedência, se eu tirar, por exemplo, esse camarada daqui e falar que eu quero simplesmente, primeiro, executar isso aqui, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai desconsiderar esse primeiro nome aqui. Na verdade, ele vai considerar, ele vai dizer quantas posições foram usadas aqui. Aqui foram 6 posições usadas, e ele chamou o método length, e aqui simplesmente ele concatenou mark mais a quantidade de posições usadas dentro do array. E daí ele imprimiu mark 6. Então é isso, pessoal. A precedência é uma coisa bem simples, né? Você consegue falar para o Java o que você quer que ele faça primeiro e usando parênteses. Então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não entender alguma coisa, comente, que assim que puder eu vou responder vocês. Forte abraço e até a próxima aula.